pedindo à espiritualidade que possa, nesse instante, nos intuir para que a gente entenda a profundidade desse momento que estamos vivendo. Estamos distanciados dos templos, mas não da proposta, não do compromisso, do comprometimento com a religião, com a religiosidade, com a vivência espírita. Alguns, com certeza, esfriam nesse momento, distanciam-se totalmente e tornam-se até críticos daqueles que continuam. Mas nós sabemos, Senhor, que cada adversidade que surge na caminhada é um novo desafio para aqueles que querem, que pretendem continuar lúcidos na tarefa do Espiritismo. Permita, Senhor Jesus, que nesse instante os bons espíritos, os nossos protetores, possam nos pacificar, acalmar a nossa mente, abrir os canais da intuição, trazendo até nós o que realmente precisamos aprender e o que realmente precisamos modificar nesse período de isolamento. Abençoe, Senhor, a todas as almas que passam pelas provações da terra, a todos aqueles que retornaram pelo convite da pandemia, que possam saber também, Senhor, que este momento de retorno é o momento da libertação da escravidão dos vícios e da carne. Abençoe-nos, Senhor, nessa noite, direcione o nosso estudo, que possamos aprender um pouco mais, hoje e sempre. Que assim seja, Senhor. Bom, hoje nós estamos começando, peraí só um minutinho. Estamos começando o capítulo 12 do Evangelho, e o capítulo 12, ele é intitulado Clarividência e Clareaudiência. Toda vez que a gente fala em vidência, isso desperta em nós uma curiosidade. Fulano é vidente. Mas vidente de quê? Como que processa essa visão? Nós temos no livro dos Médiuns, no capítulo 6, um capítulo inteiro dedicado às manifestações visuais, para que a gente tenha uma certa noção de como que funciona esse processo de poder ver os espíritos. Como que se dá a mecânica desse processo? Aonde que a alma consegue recursos para entrar em comunicação com os espíritos? Nós que estudamos a obra Mecanismo da Mediunidade, antes desta, nós estudamos o espectro visual. E naquele estudo, aonde tudo é formado por ondas em determinadas vibrações, num instante ela é onda, ela é som, ela é imagem, ela é luz, ela são raios que compõem o universo, nos degraus abaixo, nas compactações, ela é matéria quintessenciada, matéria densa, matéria física, mas tudo é o mesmo processo, a mesma matéria-prima que nós aprendemos a chamar de fluido cósmico universal. E nós vimos no espectro visual que o nosso olho físico, ele tem uma captação muito pequena nesse espectro. Ele enxerga 7 cores. E na combinação do reflexo dessas 7 cores, ele faz uma captação das imagens externas e transfere para que o cérebro lá dentro, é lá que nós enxergamos, não é nos olhos. Os olhos são apenas o foco da captação, mas a visão é lá dentro, ela é refletida lá dentro. Nós enxergamos com o cérebro o mundo físico.
E ele faz essa também assim, é o ouvido, porque nós escutamos determinada faixa de vibrações e captamos por um instrumento que foi feito pela providência divina, de forma que ele capte e decodifique essas ondas, transmitindo para o cérebro, que faz a decodificação de ondas em sons. Então, na verdade, tudo que nós temos de construção universal são ondas. Isso nós aprendemos em Mecanismo da Mediunidade. Mas nós vamos entrar nesse capítulo, nessa obra, num exercício muito interessante, porque a clarividência e a clareaudiência, nesta reunião, nos momentos finais dela, ela é desenvolvida para que os médiums se aproximem do diretor espiritual do trabalho. E é um exercício muito interessante, porque toda vez que nós estamos encerrando uma reunião mediúnica, existem pessoas que estão se refazendo com o passe, com a oração, e alguns estão guardando algumas percepções para fazerem a sua avaliação. Então, um exercício desse eleva o padrão mental da reunião e, ao mesmo tempo, traz algum tipo de benefício para o grupo. Se nós perguntarmos, mas a vidência, ou clarividência, como você queira falar, ela pode ser desenvolvida? Essa pergunta Allan Kardec fez, está lá no capítulo 6º, é a pergunta, deixa eu ver aqui, deixa eu só pegar aqui, acho que é uma das perguntas das 20, né, que ele pergunta assim, mas a gente pode desenvolver a clarividência? É importante que você faça isso? Ela pode, normalmente, como qualquer outra faculdade. Porém, há muitas pessoas que julgam a imaginação como uma visão. Elas imaginam, eu estou vendo, está vendo nada. É coisa da mente dela. Ver é entrar em comunicação. Escutar é entrar em comunicação. Nesse momento, nós estamos trocando informações. Nós estamos criando uma rede de comunicação. Então, para classificar um exercício desse como mediunidade, tem que ter uma intermediação entre o espírito que se torna visível e o médium sensitivo que está vendo. Aí nós vamos falar assim, então, é algo assim muito raro, né? Não, na verdade, todos nós éramos para ver os espíritos. Aliás, essa também é a pergunta de número 7 do capítulo, quando Kardec coloca assim, que inconveniente haveria se a possibilidade de ver os espíritos fosse permanentemente geral? Qual inconveniente que haveria se todos nós víssemos os espíritos? Talvez, pensando de forma superficial, a gente poderia dizer assim: seria até melhor, porque a gente se policiaria mais, a gente ficaria, né, mais atento. Mas olha a resposta que os espíritos deram. Estando o homem constantemente rodeado de espíritos, sua visão incessante o perturbaria. Primeiro ponto. O torturaria, segundo ponto. Enquanto que, crendo só, age mais livremente. Se nós estivéssemos vendo um espírito que, porventura, perdesse a sua liberdade, querendo nos acompanhar, na nossa carência de ações, a gente começaria a transferir para ele todas as responsabilidades da nossa vida, como às vezes fazemos com alguns mentores. Perguntamos se podemos fazer isso, se é lícito ou trabalhar por aquele propósito, qual seria o melhor caminho. A gente não conseguiria ver esses espíritos na mesma função de vida que nós estamos, de crescimento espiritual. Quando chegarmos nesse Tarcísio, ponto. Oi, Ângela. deixa eu te perguntar, mas Uhum. essa clarividência, ela pode acontecer, assim, de uma maneira bem rápida, né? Pode. Nós vamos Tem, não colocar é assim. uma visão que permanece muito tempo. Uhum. Ela é, assim, até nos causa
estranheza quando você percebe que você estava vendo um desencarnado, né? É muito interessante isso, né? A gente se E, assusta, né? Ah, tô vendo um espírito. Olha no espelho que você vai ver e um, essa né? questão também da gente falar que tem a mediunidade da clarividência, que a gente está vendo é criação mental nossa, né? Também. Nós fizemos uma vez o curso do Coen, então tinha um exercício lá de criar a pessoa que ministrava o curso, ela fazia uma criação mental. Eu acho que também era para a concentração Uhum. de todo mundo, quer dizer. Então ela não explicava qual era o quadro mental, mas depois na hora do exercício de falar, né, como tinha sido a reunião, a gente percebia qual foi o quadro mental, a gente via qual era o quadro mental que a pessoa tinha criado, muito interessante. Aí a gente Esse confunde com a exercício evidência, né? é um exercício interessante, que ele é um princípio dessa percepção. Mas a gente fala assim, ah, eu estou vendo determinado criação mental, sombra, forma, até a gente identificar que é um espírito, né? Tem que ter muito critério. Por isso que é um exercício que não é recomendado. Mas para um grupo igual nós temos nesta obra, de médiums muito bem resolvido na sua parte, né, de equilíbrio pessoal e moral, aí sim você tem uma rotina, um caminho interessante a fazer. São exercícios que a gente deve pensar em trabalhar em grupos mediúnicos. Ah, nós temos um grupo de desobsessão e trabalhamos por 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas. Parte final, fazer um exercício de percepção é muito interessante, da mesma forma que eles fizeram no estudo que a gente vai entrar agora. Vamos tentar entender a dinâmica e a importância desse trabalho. Começa André Luiz dizendo para nós: notei que a reunião atingia a fase terminal. 2 horas bem vividas haviam corrido céleres para nós. 2 horas de trabalho, 2 horas de pensamento elevado, de foco na reunião. Raul Silva consultou o relógio e cientificou os companheiros de haver chegado o momento das preces de despedida. Então, o diretor mediúnico falou: olha, gente, chegou agora o momento onde a gente vai começar a desconcentrar. Nós não vamos mais receber espíritos sofredores. Nós vamos, nesse momento, desligar do mundo espiritual inferior para recebermos as bênçãos do mundo espiritual superior. É aquele momento onde se termina toda a cirurgia e faz um relaxamento da equipe médica, aonde eles começam a voltar à normalidade. Os amigos sofredores, aglomerados no recinto, poderiam receber vibrações de auxílio, enquanto os elementos do grupo recolheriam através da oração o refazimento das próprias forças. Olha que interessante essa colocação. A oração nesse momento, aonde já passou toda aquela turba de necessitados, ela muda a dimensão da reunião. É como se chegasse, depois de uma tempestade, um bem-estar muito grande, e aqueles que estão sintonizados aspiram esse bem-estar, renovam as suas energias. Pequeno cântaro de vidro com água pura foi trazido à mesa. E porque Hilário perguntasse se iríamos assistir a alguma cerimônia especial, o assistente explicou a Flávia: nada disso. A água potável destina-se a ser fluidificada. O líquido simples receberá recursos magnéticos de súbito valor para o equilíbrio psicofísico dos circunstantes. Quantas vezes a gente já ouviu falar, na sala mediúnica não pode colocar água para ser fluidificada? Por quê?
Ah, porque a vibração dos espíritos ruins vai ser absorvida pelo líquido, e dos espíritos bons também. Então, nesse momento de oração, a vibração positiva vai transformar aquele líquido com recursos magnéticos para equilíbrio psicofísico de todos os médiuns. Com efeito, continua André Luiz, mal acabávamos de ouvir o apontamento e Clementino, mentor espiritual do trabalho, abeirou-se do vaso e de pensamento em prece aos poucos se nos revelou coroado de luz. Então, aquele espírito responsável pelo grupo, sabendo da intenção daquela água, fez a sua oração, coroou-se de luz, e daí a instantes de sua destra espalmada sobre o jarro, partículas radiosas, projetadas sobre o líquido cristalino que as absorvia de maneira total. Por intermédio da água fluidificada, continuava Aulus, precioso esforço de medicação pode ser levado a efeito. Há lesões e deficiências no veículo espiritual a se estamparem no corpo físico, que somente a intervenção magnética consegue aliviar, até que os interessados se disponham à própria cura. Olha o que Aulus está colocando para nós. A água magnetizada, ela é uma terapia que faz com que recursos, que mazelas que estão no perispírito e que irão se estampar no corpo físico, doenças que virão a surgir, possam ser medicadas de forma preventiva pela ação magnética da água. Será que quando a gente faz o culto no lar e coloca a água sobre a mesa e faz aquela oração, né, pedindo a Deus que ela se torne um medicamento que nós precisamos, e na hora que a gente vai tomar aquela água, a gente pensa nisso tudo? Que aquela água, né, aquele, aquela criação divina que consegue absorver qualquer tipo de energia, possa naquele instante estar transmitindo ao corpo perispiritual esses recursos magnéticos que vão evitar uma série de distúrbios físicos lá na frente. A gente vai na casa espírita, né? Aí tá lá o copinho com água, passa lá sem nenhum tipo de respeito àquela medicação sagrada. Porque a água que está ali, ela está também absorvendo princípios vitais de todos que estão ali. Claro que vai haver uma proteção magnética, que os espíritos vão lá, trabalham, mas na hora que eu pego e que eu vou absorver, o conteúdo do que eu estou falando, pensando e agindo está sendo impregnado. Naquele momento, ela está absorvendo a minha essência. Está aí a pesquisa, né, de Masaharu Emoto, no Japão, que fez uma série de trabalhos com a água, congelou, cortou em lâminas e fotografou para que a gente visse as construções mentais que a água sofre através de palavras, pensamentos e ações. Só que a nossa constituição biológica, ela é fundamentalmente líquida e depende da água. Então, cada copo d'água que alguém nos pede, né, e você vai com aquela má vontade oferecer, há uma impregnação de um fluido deletério num líquido que vai ser sorvido e vai atuar no corpo de quem toma. Ao passo que quando você faz com dedicação, quando você faz com carinho, também há um revestimento magnético das ações que movem esse sentimento, transformando aquele líquido. Nós temos na nossa casa um reservatório, que é a caixa d'água, que vai captando todas as vibrações mentais dos moradores e contamina ou melhora as suas condições, que torna a água medicamentosa ou envenenada
para as nossas próprias ações. Então, a vida, desde já, ela é mental. Nós é que esquecemos desses princípios. E aqui ele vem nos mostrar como é que uma água que foi ali, recebeu um influxo magnético, ela pode realmente fazer a diferença entre o equilíbrio psicofísico, mental e físico, espiritual e físico. O assistente silenciou, porquanto a palavra de Silva se fez ouvir, recomendando aos médiuns observassem através da vidência e da audição os ensinamentos que porventura fossem naquela noite ministrado ao grupo pelos amigos espirituais da casa. Então eles tinham um hábito. Naqueles instantes finais, o diretor, que é, né, o nosso Raul Silva, dizia: olha, meus amigos, agora vamos fazer uma concentração acurada. Vamos desligar novamente de tudo, mas focar a nossa mente na oração, para que o mentor espiritual desse grupo possa irradiar sobre nós a sua mensagem final. Então, reparamos, diz André Luiz, que Celina, Eugênia e Castro aguçaram as suas atenções. São os 3 médiuns que foram trabalhados nesses capítulos, apesar que no capítulo 3 ele cita 4 instrumentos mediúnicos. Havia um Anélio Araújo que não enquadrou nos outros capítulos. Clementino, fim do preparo da água medicamentosa, consagrou-se maior carinho, aplicando-lhes passe na região frontal. Qual que é a região frontal? É onde nós temos o nosso chakra frontal. É na testa, naquela região que comanda a visão. Então, o mentor espiritual do trabalho aproximou-se dos médiuns e fez esse tratamento magnético para despertar neles condições da percepção mediúnica. Nosso amigo esclareceu o assistente. Procura ajudar os nossos companheiros de mediunidade, favorecendo-lhes o campo sensório. Não lhes convém, por agora, clarividência e clariaudiência demasiadamente aberta. Olha aí a questão, novamente, do Livro dos Médiuns, da pergunta de número 7. Se é uma questão natural, porque, meus amigos, a vida espiritual é natural. Eu posso não estar vendo que os espíritos estão ao meu lado, mas eles estão. Eles estão comendo com a gente na mesa, dormindo com a gente na cama, tomando banho com a gente no banheiro. Não há um só instante que nós estejamos sozinhos. Nós estamos sempre rodeados, como dizia Paulo, por nuvens de testemunhas. E cada pensamento é um combustível, é um alimento para esta nuvem. Então, eu vou assistir hoje o filme, né, que eu gosto, aquela proposta de conteúdo, e quando eu ligo, eu atraio mentes que também gostam. Mas então eu não tenho liberdade? Tem. Eu posso criar no meu lar barreiras magnéticas através do pensamento elevado que filtrem a entrada dos espíritos. Mas se a gente não tem nenhum tipo de postura moral dentro do lar, aí sim se transforma na casa da mãe Joana. Entra todo mundo, sai todo mundo, é um desequilíbrio constante e nós estamos sempre rodeados por esses espíritos. Quanto mais elevado moralmente, menos acesso aos espíritos incautos. Quanto menos essa preocupação moral, porta aberta a qualquer um que entre. E ali eles se alimentam, eles conversam, eles dormem, eles ocupam o espaço, porque, na verdade, para eles, não há nenhum tipo de problema em estar conosco. A gente não está relatando a presença deles, não está escutando o que eles estão falando, mas nós estamos numa troca constante de vibrações, daquilo que a gente pode chamar de vibrações compensadas. Nós
interferimos na vida deles e eles interferem na nossa vida, apesar de não estarmos vendo. Então, o contato com o mundo espiritual é natural. Ver seria natural. Mas, por proteção da espiritualidade superior, nós ainda não estamos vendo eles aqui, senão a gente estaria perturbado. Aí acontecer igual acontece de vez em quando nesses trabalhos, né, das igrejas de fé eletrônica, que põe o carro na rua, se você ouve vozes, se você vê espíritos, vem na sessão que expulsa os demônios, mas o demônio interior do pensamento desequilibrado é que precisa ser trabalhado para que possa atrair, então, companhias melhores. Nesta situação aqui, o que que ele faz? Faz uma preparação nos 3 médiuns que foram estudados para a percepção. Pode acontecer, como a Ângela colocou lá no início, que a clarividência ela seja intermitente. Em alguns momentos você vê e aquela visão some, em alguns momentos você tem uma noção, mas aquilo não desenvolve, porque ela faz parte de toda uma faculdade. Chamar a atenção. Nós temos alguns estudos no capítulo 6 do Livro dos Médiuns, onde Allan Kardec coloca algumas situações de evidência. Uma delas eu acho fantástica, daquele senhor que no dia de Corpus Christi viu no seu quarto uma moça vestida de branco, com uma coroa de flores na cabeça, que estende-lhe a mão e a mão estava um anel que era de relacionamento para com ele. E aquela visão esvaece. Um ano depois, também no dia de Corpus Christi, ele então visita uma outra vila na casa de um conhecido, e lá estava a jovem vestida como ela se mostrou a ele. A jovem, quando vê, dá um grito e desmaia, porque também havia tido aquela visão. Ali sim é um caso de aparição, diferente da clarividência. E aí a gente pergunta, meu Deus, mas por que que naquela época era tão comum esses fenômenos e hoje em dia é tão difícil? Naquela época, nós não tínhamos tanta incidência magnética sobre nós, eletrônicos, da internet, da televisão, dos programas, que nos deixam cada vez mais preocupados com o materialismo que nos cerca. Então, naquele tempo, quem tinha uma casa, a alimentação, se considerava sem preocupações e abria campo a todo o trabalho espiritual que nos é esperado. Hoje a gente está aqui, aí lê a internet, preocupa com amanhã, aí já preocupa com depois da manhã, com a semana que está chegando, com o fim do ano, com a pandemia que não acaba, e um estado de ansiedade, de medo que excede a nossa própria digestão de todas essas informações, impedem que a gente entre em contato de forma natural. Allan Kardec pergunta: todos nós podemos ver os espíritos? E a resposta é sim, em sono. A partir do momento que o corpo dorme, nós perdemos a influência dos órgãos que estão contaminados com o nosso tônus mental. E aí entramos em comunicação com os espíritos de forma muito mais natural. Mas no estado de vida comum, nós precisamos de uma elevação mental para poder vê-los. Neste caso, o que Clementino, mentor espiritual do trabalho, faz? Um passe na região frontal, um tratamento magnético para que aguce a percepção dos espíritos. E eles, os médiuns, se entregam na confiança de percebê-los. Na esfera dos espíritos, continua Aulus, reencarnados, há que dosar observações para que não venham ferir os impositivos de ordem. Olha o que ele está colocando para nós. Imaginemos se fôssemos vidente. Aí você está em casa, aparece um parente desencarnado. Aí você vira para ele e fala assim, meu amigo,
qual que é o próximo da família que vai morrer? Aí ele te fala, porque também não tem preocupação nenhuma com a verdade. Ah, esse é o primo fulano de tal. Aí, na mesma hora, você pega o WhatsApp, vai lá no primo, ó, aproveita a sua vida, vive intensamente. O primo fala, "Ó, por que que ele está falando isso para mim?" Eu lembro de uma parente nossa, né, que já desencarnou, espírita, e ela estava muito doente, mas não tinha noção da extensão da doença. E as sobrinhas, né, para agradar ela, era aniversário, convidou a gente para ir. Foi, né, eu fui, o Nil foi comigo, a Cristina e tal. Quando a gente chegou lá, ela falou assim: eu devo estar muito ruim que para vocês virem na minha casa, né? Quer dizer, entendeu até o que que era, realmente, pouco tempo depois ela desencarnou. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Se eu fosse vidente, como eu usaria essa evidência? Como Chico usou, como Divaldo ainda usa, naquela naturalidade, sem se promover, porque a evidência pode te dar recursos imensos e pode te levar a instâncias assustadoras. Será que eu não perderia o equilíbrio? Vem uma pessoa te visitar, aí você olha para ela, ela traz uma pleiade de espíritos obsessores. Aí você fala assim: ah, você me desculpa, mas não vou deixar você entrar na minha casa, porque as suas companhias espirituais não são muito boas, e ainda toma ódio de você. É muito difícil esse equilíbrio. Ah, tem uma pergunta, né, no, que a gente estava estudando aqui antes, que eu achei interessante, pergunta de número 9 do livro dos médiuns, quando Allan Kardec vai muito além, coloca assim: nos mundos mais avançados que o nosso, a visão dos espíritos é mais frequente? Kardec também, né, buscava, né, futricava bastante. E os espíritos dizem: quanto mais o homem se aproxima da natureza espiritual, mais facilmente entra em comunicação com os espíritos. É a grosseria do vosso envoltório que torna mais difícil e mais rara a percepção do etéreo. Então, aqueles que começam a crescer espiritualmente entram em comunicação com os espíritos naturalmente. Aí você vê que Paulo encontrava-se com Abigail, encontrava-se com Jesus, que Pedro encontrava-se com Jesus, mas estavam crescendo espiritualmente. Estavam se lutando contra eles. Quantas vezes Pedro tomava uma atitude, virava de costas e dava de frente com Jesus? Apesar de ter a sua limitação, era alguém que lutava, que trabalhava e que merecia. Aí, às vezes, a gente passa uma hora estudando com pensamento elevado e uma semana esquecendo tudo que a gente estudou. E aí, quem entrar em contato com os espíritos, superiores ainda, é pretensão demais. Para que a gente entre em contato de forma natural, nós já devemos viver naturalmente com eles. Porque as nossas criações mentais abrem as portas às suas presenças. Cada qual, continua explicando Aulos, de nós deve estar em sua faixa de serviço, fazendo o melhor ao seu alcance. Aí eu penso assim: qual que é a minha faixa de serviço? No meu trabalho, na minha família, na minha vida social. Eu faço o melhor ao meu alcance? Ou eu faço o necessário? Quantas vezes a gente vê aquele profissional falar assim: não, eu faço o que me manda fazer. Passou um pouquinho, não é responsabilidade minha, eu não assumo compromisso nenhum. Eu faço o que eu tenho que fazer. Isso não é o melhor. Isso é o mínimo. Dentro de casa, ou no ambiente religioso, vamos pensar que estamos agora na casa espírita. O que que é o melhor que eu posso fazer? Ah, não, eu sou pontual. Não, isso daí é obrigação. Isso aí é disciplina. O melhor é vir com boa vontade, com alegria, é ficar depois do horário secando lágrimas, dividindo o sofrimento dos irmãos com alegria. Isso é o melhor. Ele está dando para a gente aqui, né, o caminho para chegar lá.
Imaginemos um aparelho radiofônico, um rádio comum. Você vê que as comparações de áudio são antigas, né? A nível de tecnologia. Nós estamos na década de 50, quando a obra foi psicografada. Um rádio coletando todas as espécies de onda em movimento de captação simultânea. Então, ele está captando ondas AM, FM, VHF, UHF, raios-x, raios gamas. Ele não teria como ter nenhum tipo de utilidade. Ele não conseguiria filtrar uma só emissora para transmitir algum tipo de informação. O proveito e a harmonia da transmissão seriam realmente impraticáveis. Imaginemos a gente vendo tudo, né? Você vê que no capítulo anterior, um médium em desdobramento teve que colocar um capacete na forma de antolhos, igual os cavalos andam, né? Para poder olhar só para um lado, para poder ter foco, porque o mundo espiritual tem várias dimensões de criação. Se a gente sair perdido, olhando tudo, deslumbrando com tudo, perde a utilidade do trabalho. E não haveria propósito construtivo na mensagem, ele não transmitiria nada. Então a gente começa a ver realmente que é preocupante essa questão da evidência. A gente tem que entender um pouco o que está acontecendo para que a gente possa, sobretudo, filtrar melhor o que está se passando, o que está acontecendo com a gente. Nesse momento, ele continua orientando a nós. Um médium, pois, não deve demorar-se com todas as solicitações do meio em que se situa, sob pena de arrojar suas impressões ao desequilíbrio. Se nós, na desobsessão, tivéssemos uma vidência totalmente aberta, nós sairíamos correndo dela. Ou a gente, então, nunca mais voltava. Porque você vai ver espíritos vindo debaixo da terra, espíritos mutilados, espíritos cobertos de vibração viscosa, espíritos sofredores, vingativos, em deformação na sua apresentação. Tudo por quê? Porque são espíritos que foram tragos para um primeiro atendimento mecânico, praticamente quase que um pronto-socorro. Então, você vai no pronto-socorro, você vai ver mutilado, atropelado, fraturado, aquele que levou tiro, aquele que levou facada, aquele que foi enforcado, você vai ver de tudo. Isto é desobsessão. Então, a gente vê apenas a dimensão mínima do trabalho, mas a outra não deixa de existir porque eu não estou vendo. Então, eu tenho que saber que ela existe para ter uma postura mental que me permita participar do trabalho, para que eu possa fazer o meu melhor nesse trabalho. Vamos voltar aqui. Suas impressões ao desequilíbrio. A menos quando, por sua própria evolução, consiga sobrepairar ao campo do trabalho, dominando as influências do meio e selecionando-as segundo o elevado critério de quem já consegue orientar-se para o bem e orientar aqueles que o acompanham. Então, não é o meu caso, com certeza. Por isso, não tenho a percepção visual. Porque Deus nos conhece profundamente. Se você vê, por exemplo, um relato de Divaldo Franco, durante a desobsessão em que ele trabalhava, não acredito que trabalhe mais pela fragilidade orgânica, enquanto os médiuns comunicavam, ele psicografava. E além de psicografar, ele não estava vendo, ele estava fora do corpo, convivendo com os espíritos. Então, ele ajudava os mentores, ele pacificava os médios, conversava com os espíritos em sofrimento, sem se perturbar, porque já está totalmente habilitado à vida espiritual. Tarcísio, Oi, e a Rita. pessoa, eu acho assim que
A espiritualidade não permite, porque ela, se ela não tiver equilíbrio, ela fica louca, né? Ela Totalmente. enlouquece. Se perturba muito mais, e aquela mente perturbada é um foco de radiação de perturbação, que vai contaminar todo o trabalho. Por isso que a gente tem que estudar esta realidade, porque sabendo que ela existe, eu sei como eu tenho que agir mentalmente para não dificultar o trabalho da espiritualidade. Eu tenho que entrar no trabalho com tudo isso dentro do meu pensamento. Nesse momento, nós temos aqui uma infinidade de espíritos sofredores, homicidas, suicidas, perseguidores. Eu tenho que doar, eu tenho que interagir, eu não posso duvidar, eu não posso rebater a comunicação, eu não posso descrer, eu não posso dormir. Tem pessoas que vão dormir na desobsessão. Tanto lugar bom para dormir, mas quer dormir sentado na mesa de trabalho. Isso daí, gente, é postura de desequilíbrio. Porque naquela hora que eu estou dormindo, eu estou entregando o meu ectoplasma às piores influências e depois ele vai ser absorvido. O que que acontece numa reunião de materialização, onde a questão mental é tão preocupante, onde os espíritos selecionam quem pode participar? O médium que está ali doando ectoplasma para materialização, ele doa aquela energia, os espíritos utilizam dela, se tornam visíveis, fazem uma série de atendimentos, se contaminam, que aquela materialização absorve componentes mentais de todo mundo, e na hora que eles vão se desmaterializar, essa energia volta ao médium. Então, ela tem que voltar equilibrada, senão a saúde do médium vai ser combalida. E a postura física, né? Me lembrei acho que foi a semana passada que você falou, né? Que o médium fica assim para imitar, porque o Chico ficava, porque ele tinha que pôr uma na vista. O certo do médium é ele ficar numa postura que não dê essa possibilidade, né? Até não propicie ele a adormecer ou a cochilar, ou sei lá, não perder a Com atenção, né? certeza. E o diretor mediúnico tem que estar atento. Se percebeu que alguém cochilou, enfia a unha na costela, porque acorda na hora. Não deixa dormir, não. É pior para a pessoa, para a reunião. Tem pessoa que ronca mesmo. Aí você vai falar com ela, não, tá dormindo, não. Vai estar fazendo o quê, então? Recebendo speed de porco. Tá roncando. Então, a gente tem que ter esses cuidados dentro do trabalho. É porque vai dormir, o espírito vai para onde? Sabe lá Deus, né? E é nesse momento ele está se contaminando com energias que vão plasmar no corpo. Depois haja água fluida, não adianta nem beber, tem que tomar banho, para tentar remover. Na reunião de desobsessão, há uma dosagem expressiva de ectoplasma, não para materialização. Ele não está no estado de materialização, mas está no estado de reconstrução, de cirurgias perispirituais, de fortalecimento das almas. E esse excesso vai ser dividido e absorvido pelo grupo. Por isso que o pensamento de um pode atuar na saúde do outro. É muita responsabilidade para a gente levar sem ter o melhor a oferecer. E como a gente está estudando um capítulo sobre a percepção disso tudo, é claro que Aulos vai passar detalhadamente tudo que ocorre para que a gente possa saber se realmente estamos prontos a trabalhar nessa área. Ainda mais que a qualidade da reunião é a média da É o somatória de somatório de né? todos eles. Então a pessoa fala assim, eu tô com um problema pessoal, mas lá eu me supero, não supera não, lá você vivencia o problema. Eu briguei hoje, aí eu tô nervoso, mas chega lá, eu tomo 2 copos de água fluida e fica tudo bem. Não fica tudo bem. Eu tomo um alprazolam e vou. Você está dopando o corpo, a mente continua revivendo, continua, né, colocando essa energia para fora. Então, a gente precisa estar em estado de equilíbrio. Saber da responsabilidade. Ninguém não é feita para anjo. Tira isso da cabeça. Nós vamos ter problema, nós vamos ter dificuldade, nós vamos ter problema em casa, problema no trabalho, mas faz a sua prece. Liberta, fala assim, Senhor, eu não sou perfeito, mas eu estou indo com o que eu tenho de melhor para o trabalho.
e se entrega naquele momento. Aí sim a gente consegue ir superando e melhorar-nos e melhorar aqueles que estão à nossa volta. Hilário refletiu alguns momentos e indagou. Os trabalhos mediúnicos, porém, são rigorosamente iguais nos três instrumentos sobre o nosso exame? É uma pergunta interessante. Será que os três médiuns vão ter a mesma percepção? Nunca. Nunca. Por quê? Estão ligados ao corpo físico. Não estão em estado de desdobramento. É diferente, por exemplo, se a gente tivesse desencarnado e chegássemos agora ao Rio Azul em nosso lar e tivéssemos a visão daquele parque de águas. Todos nós que estamos ali estamos tendo a mesma percepção, porque estando fora do corpo físico não há interferência de percepção. Agora, uma vez estando encarnado, tendo percepções espirituais, cada um vai desenhá-la com conteúdos próprios. Quanto mais desmaterializado o médium, melhor a sua percepção, mais profunda, mais sutil, mais, vamos dizer assim, mais verdadeira, menos influenciada pela sua imaginação ou pelos recortes das suas crenças. Porque, de repente, eu sempre acreditei que os anjos têm asa. Então, quando eu vejo o espírito superior, plasmam-se as asas. Por quê? Porque são fatores de crença. E, às vezes, eles precisam surgir dessa forma para credibilizar no vidente a percepção que são espíritos superiores. Eles dependem também de padrões de crença para se fazerem visíveis e demonstrarem a importância da sua presença. Então, o que Aulus coloca para nós? Isso não. Os três não vão perceber da mesma forma. O círculo de percepção varia em cada um de nós. Há diferentes gêneros de mediunidade. Contudo, importa reconhecer que cada espírito vive em determinado degrau de crescimento mental, e é por isso que as equações do esforço mediúnico diferem de indivíduo para indivíduo, tanto quanto as interpretações da vida se modificam de alma para alma. Algumas médiuns podem ver ele perfeitamente e escutá-lo. Outros podem ver uma luz e escutar. Outros podem escutar e não ver. Outros podem ver, escutar e não prestar atenção em nada. É isso que ele está colocando para nós. Cada um vai ter um grau de importância para aquela manifestação e de percepção. As faculdades medianímicas podem ser idênticas em pessoas diversas. Entretanto, cada pessoa tem a sua maneira particular de empregá-las. Então, podem ter dois médiuns com grande acuidade mediúnica, mas com intenções diferenciadas. Por exemplo, nós temos nesse livro Castro e Celina com grande grau de passividade, mas com amadurecimento moral totalmente diferente. Ela é um médium referencial e ele é um gerador de fenômenos promissor. E entre um e outro, há um abismo de vivência moral. Todos dois têm uma acuidade mediúnica interessante, mas uma tem qualidades de uma vida e um tem um futuro promissor, se vivenciar a proposta. É isso que ele está colocando para nós. Não adianta apenas a percepção. Para ter importância essa percepção e qualidade, é necessário que tenha amadurecimento. Um modelo, em muitas ocasiões, é o mesmo para a grande assembleia de pintores. Todavia, cada artista fixá-lo-á na tela a seu modo. Se, por exemplo, pegasse o nosso grupo hoje que está fazendo o estudo,
e colocasse uma flor para que cada um pintasse. Vai ser, né, um laboratório de experiência. Alguém que tem um pouco mais de talento vai retratar a flor na sua plenitude. Outro vai trazer, né, alguns traços até mesmo totalmente diferentes da flor. Alguns vão desenhar qualquer coisa e vão falar que aquilo ali é a retratação. Todos estão vendo, mas captar os detalhes da beleza, da cor, vai do íntimo e do talento que cada um tem. Dentro da mediunidade é algo similar. Os três médios estão percebendo a irradiação, cada um no seu grau de faculdade mediúnica com intervenção moral. Um modelo, em muitas ocasiões, é o mesmo para a grande assembleia de pintores, todavia, cada artista fixá-lo-á na tela a seu modo. Uma lâmpada exibirá claridade lirial em um jato contínuo, mas se essa claridade for filtrada por focos múltiplos, de certo estará submetida à cor e ao potencial de cada um desses filtros, embora continue sendo a mesma lâmpada a fulgurar em seu campo central de ação. A mediunidade é sintonia e filtragem. Cada espírito vive entre as forças com as quais se combina, transmitindo-as segundo as concepções que lhe caracterizam o modo de ser. Notando o cuidado que o irmão Clementino empregava na preparação dos médios, meu colega inquiriu ainda: a clarividência e a clareaudiência, acaso estão localizadas exclusivamente nos olhos e nos ouvidos da pessoa, da criatura encarnada? É uma pergunta também interessante e talvez difícil da gente entender a resposta através do pensamento. Nós acostumamos a enxergar com os olhos. É o órgão que faz a captação das ondas visuais. Nós acostumamos a ouvir com os ouvidos, porque é o órgão que tem a captação das ondas auditivas. Mas o espírito, ele é uma fagulha. Está lá no livro dos Espíritos. Ele é um clarão, uma chispa, uma luz. Ele não tem forma. Ele não depende dos olhos para enxergar. Ele enxerga por um todo da sua constituição. Então, um médium agora, um vidente, ele pode ver espíritos atrás de si mesmo, porque ele não está enxergando com os olhos, ele está percebendo a vibração e, através do seu perispírito, decodificando na sua mente. A gente deve achar isso algo fantástico. Como pode, né? Como é que eu, estando conversando com a pessoa, estou vendo alguma coisa ocorrendo atrás? Pode ver que em alguns momentos, que a gente está um pouco mais desmaterializados, de repente a gente está conversando, é como se uma sombra passasse por trás, um clarão, e a gente olha, como é que eu vi passando por trás? Como é que me chamou a atenção? É a percepção do espírito. Não está limitado no órgão sensório do corpo físico. Está assim na capacidade da interpretação das ondas vibracionais. Tarcísio, Oi. quando eu li isso, eu fiquei curiosa de uma questão. Será que existe caso de médium cego, surdo, que participe de reunião mediúnica? Tem notícia disso? Nós vamos ter uma passagem dessa aqui no livro, né, que ele fala que se forem educados, palavra de aulos, eles podem ver e ouvir, porque a deficiência, ela é Ou física, né? orgânica, física. O espírito em si, agora vamos tentar entender num processo muito maior. Ele trouxe para o corpo físico uma limitação, por mau uso, por algum tipo de processo de regeneração espiritual. Então, ele veio surdo, limitado, veio cego, limitado. Mas o ser espiritual, ele tem a capacidade de identificar as ondas.
Por exemplo, nós temos a história que Beethoven compunha no final da vida, estando surdo, porque ele cortou as pernas do piano e encostando mesmo o ouvido surdo nas tábuas do assoalho, conseguia escutar a vibração das notas. E isso deu a ele a capacidade de compor. Então a gente vê que mesmo a limitação não impediu ele de escutar. Talvez numa sensibilidade muito maior do que a gente possa imaginar. E Aulus coloca que se nós educarmos, é capaz o surdo de ouvir e o cego de enxergar. Converse com a pessoa que é cega. Fala assim, você tem sonho? No sonho você enxerga? Claro que enxerga. No sonho ele sonhou com alguém, ele viu, porque a limitação está no corpo. Se ele tiver essa consciência, por isso que precisa de uma educação, ele abre esse recurso. Senão seus sonhos vão ser sempre um escuro. Vão ser sempre algum tipo de impressão que ele não consegue decodificar. Mas a limitação, a princípio, é orgânica, com pré-requisitos perispirituais de mau uso da faculdade. Mas o ser espiritual lá dentro, o corpo mental não perde a faculdade. Então, ele pode, através de uma moralização, da aceitação do sofrimento, da busca dos recursos, de não se entregar à limitação, perceber tudo aquilo que está à sua volta. A gente encontra muito pessoas que são cegas e que têm uma audição fantástica, ou pessoas que são surdas, mas têm uma percepção do mundo que a cerca muito interessante. Ainda diz assim, há uma compensação. Quando nós não temos um órgão, o outro tenta compensar. Não é porque a gente passa a ter menos canais de expressão espiritual e esses canais vão se potencializando. Só que a gente pode se potencializar por completo a partir do momento que temos consciência que é possível e trabalhamos nessa possibilidade. Então, nós podemos enxergar o mundo espiritual, a dupla vista, né, a materialização do perispírito, né, nos homens duplos, como Santo Afonso de Ligório, como Santo Antônio de Pádua, como Eurípides Barçanufo, a partir do momento que levamos o espírito a tal ponto, nós podemos simplesmente deixar um corpo em estado letárgico e materializar o perispírito a milhas de distância, com lucidez para ação. Conta a biografia de Eurípides, que ele dando aula no Instituto Allan Kardec, em Sacramento, em Minas Gerais, ele para por alguns instantes de dar aula, num êxtase, que os alunos já sabiam, ninguém falava nada, ninguém fazia nem barulho, e naquele êxtase que ele parou ali, ele materializa na roça e faz um parto. Assim que o parto é feito, é questão de momentos, ele retorna e continua dando aula. E como é que se dá esse desdobramento, né? A mãe, com dificuldade de dar à luz, pede ao pai que buscasse Eurípides, porque ele era também uma pessoa treinada nessas atividades. E só o pensamento dela ele não ouviu, ele não viu, mas o espírito sente. Olha a audição num nível totalmente distanciado da nossa realidade. Sente, entra em êxtase, desdobra, vai lá, corporifica o perispírito, faz o parto, retorna e continua dando aula. E quando ele volta da aula, o pai chega na escola e chama por ele. E fala, senhor Eurípides, eu preciso muito da sua ação, minha esposa está em trabalho de parto, com grande dificuldade. Ele sorri e fala, pode retornar à sua casa, porque eu já estive lá. Ela já deu à luz a criança e está bem. Ele fala, mas é impossível, porque eu vim pelo caminho, o Senhor não passou por mim. Como o Senhor pode ter ido lá? Ele fala, pode retornar.
está tudo em paz. E aquele pai volta para casa e a criança está lá, e a mãe fala: o senhor Eurípides esteve aqui, fez o parto, e agora nós estamos em paz. Ações que a alma pode alcançar com o seu crescimento espiritual. Nós vamos parar nesse ponto. Tarcísio, só uma Oi? pergunta. Claro. No grupo mediúnico em trabalho, é irrelevante se manter concentrado com os olhos abertos ou fechados? É uma pergunta interessante, Ângela, porque tem pessoas que conseguem a incorporação mediúnica com olhos abertos. Eu cheguei a ver casos desses com tamanha naturalidade que impressionava. E há outros que nem fechando os olhos, os ouvidos e a boca conseguem concentrar. Então, é muito particular esse estado de concentração. Eu sempre, assim, nos grupos mediúnicos que a gente teve a oportunidade de frequentar, antes de começar qualquer trabalho, quando a gente está iniciando um grupo que é até o ideal, a gente deve fazer alguns exercícios profundos de concentração, de direcionamento da concentração, para que a pessoa tenha, assim, essa facilidade de entrar nesse estado. Alguns conseguem, mesmo com os olhos abertos, desligar do mundo físico. É mais difícil, mas conseguem. Principalmente que a luz vai estar diminuída, vai estar em grupo, e às vezes ela olha para a parede, para a luz ou para alguém e entra nesse êxtase. Outros, como é o meu caso, por exemplo, eu preciso da escuridão completa. Eu preciso fechar os olhos e deixar que a mente viaje nesse campo para atingir o estado de concentração. Qualquer foco de luz ainda me desperta, ainda prejudica esse estado mais profundo de entrega para que a gente alcance esse ápice da concentração. Então, a gente deve deixar, assim, muita vontade aqueles que conseguem fazer com os olhos abertos. Mas é muito mais fácil fazer com os olhos fechados. Pelo menos até que a gente treine bastante e depois entre naturalmente nesse estado. Se a gente pegar, por exemplo, a história, né, de Santo Antônio de Pádua, que estando na Espanha, entra em êxtase, ele estava rezando uma missa. Ele estava desperto com os olhos abertos e consegue entrar no êxtase nesse momento e manifestar-se a milhas de distância para que o pai não fosse condenado à morte por um crime que não havia cometido. Mas são almas que já atingiram um estado tão grande de elevação que nada perturba. É a nossa música, né? Então, que você até colocou no grupo aí para a gente lembrar. Nada perturba, nada tira o sossego, nada tira a paz. Então, entra naquele estado naturalmente. Então, nós vamos fazer a nossa prece de agradecimento a Deus. A prece é um princípio de concentração. É aquele instante que a gente fecha os olhos para uma realidade física que nos cerca e transcende. É como se a gente entrasse agora ou estivesse no alto de um monte e sentisse a brisa fresca da noite a roçar por todo o nosso corpo e sentisse a umidade do ar e conversasse com nosso Pai Celestial bem de perto, dizendo: meu Pai, como somos felizes por estarmos despertos num mundo onde muitos ainda vivem na ilusão. Nós também, Pai, nos iludimos a todo dia, a todo instante, mas é num momento como esse de estudo que conseguimos quebrar todas as alegorias que nos cercam, para vivenciar, mesmo que por um instante ainda muito curto, as verdades espirituais que são imortais. Permita que nesse instante, Senhor, cada um de nós alcance o bem-estar espiritual e que nenhuma influência do mundo físico seja maior que a nossa vontade de alcançar os objetivos da alma. Não deixai, Senhor,
que nos percamos nos labirintos dos vícios, nas alegrias temporárias da carne, nas ilusões profundas do mundo. Que possamos abraçar compromissos, sem esquecer dos propósitos cristãos, que devem reger nossa vida e iluminar nossa alma. Permita, Senhor Jesus, que nesta noite, acima de tudo, o nosso sentimento de gratidão por permitir-nos a doutrina espírita a ser o consolador prometido em nossas vidas, possamos nos entregar em prece à luz espiritual que nos cerca. Abençoe o nosso grupo, abençoe as nossas famílias, aos nossos filhos, amigos, companheiros, a todos aqueles que estão em luta para vencer a si mesmo e vencer o mundo das ilusões que estão à nossa volta. Permaneça conosco, Senhor. Abençoe-nos essa semana, que seja uma semana de grandes desafios, mas também de grandes vitórias. Fique conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, meus amigos, muito obrigado a todos pelo carinho da presença. Semana que vem possamos estar